Mas, irmãos, mais uma vez aqui é o pastor Adélio Ornelas para o segundo vídeo da lição de número 11, o reinado do rei Ezequias, né? Eu peço desculpas, irmãos, que houve uma pequena falha no primeiro vídeo. No primeiro vídeo deveríamos, estudar a introdução e todo o ponto 1, mas no finalzinho da terceira subdivisão do ponto 1, houve um problema no vídeo, então ficamos somente com a introdução, ponto 1, a primeira subdivisão e a segunda divisão. Então agora nesse segundo vídeo nós vamos estudar o primeiro ponto, a terceira subdivisão, ponto 2, ponto 3 e a conclusão, né? Então vamos voltar aqui, alguma coisa foi gravada e outra não, sobre o ponto 1, a terceira subdivisão, mas o justo reinado de Ezequias. Aí estudamos um rei reformista, depois a purificação dos lugares sagrados. Agora vamos à adoração nacional. Não tem como ir do ponto que paramos, então vamos estudar todo o ponto. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor, segundo a Crônica 29 e 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor, como está em 2 Crônica 29, do 28 e 29. Vamos ler novamente para os irmãos aqui. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. E seria muito bom que acontecesse no Brasil, né? Toda a nação se dobrando diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E oramos para isso, quizá um dia possa acontecer. Mas independente de acontecer no Brasil, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito não se via, segundo a Crônica 31. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas também a Efraim e Manassés, que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois Ezequias, os sacerdotes e levitas, oraram pela cura e santificação do povo. Então, como lemos na primeira parte, vamos ler de novo aqui alguns versículos. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés e até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E lá na parte do 27, quando ele fala, vou ler aí no 18, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulão, não tinham purificado, contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que é bom que faça a reconciliação com aquele. E o 27 diz: então o sacerdote levita se levantaram e abençoaram o povo, e sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação nos céus. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses e rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. No capítulo 31, versículo 12, acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares de todo Benjamim, Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que todos destruíram. Então tornaram os filhos de Israel, cada um para a sua posição, para a cidade deles. Um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. O que é um avivamento, pastor? É quando as pessoas se voltam para Deus, largam tudo aquilo que desagrada a Deus e querem viver agora uma vida segundo a vontade do Senhor, segundo o seu querer. Nós vimos nos primeiros parágrafo do ponto 2 que ele restabeleceu o culto. A casa tinha fechado a casa do Senhor, ele reabriu, convocou o levita, o sacerdote, buscou fazer como Deus queria que fizesse, não como os reis antecessores fizeram.
e agora celebra essa Páscoa, convida o povo a vir adorar, mesmo aquele de Israel, como falamos no ponto anterior, ele começou a reinar no 3º ano de Oséias, rei de Israel, que só no 9º ano foi, o cativeiro se concretizou. Então, naquele momento da Páscoa, Israel ainda estava no seu território, não tinha sido levado para o cativeiro. Alguns vieram, outros não. Os que vieram não se purificaram corretamente, mas assim mesmo celebraram a Páscoa. Ele orou, o Senhor perdoou os seus pecados, e houve esse grande avivamento que culminou com a volta deles para os seus lugares e destruir toda a parte hidrolátrica a qual havia naqueles lugares. Infelizmente, nós vamos ver depois que lá na frente Israel voltou à idolatria, Judá voltou à idolatria, Israel continuou, foi para o cativeiro da Síria, e lá na frente Judá também voltou e acabou indo para o cativeiro babilônico. Deus não divide a sua glória com ninguém, devemos adorar somente a Ele e da maneira como Ele quer, da maneira como Ele ditou, da maneira como Ele realmente quer que a gente faça. Vamos agora para o ponto 2 do episódio em que Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que foram levados para o cativeiro, segundo Reis 18, 11 a 12, estudamos na lição passada. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer um beijo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Então vamos ver aqui no 32:1. 32:1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra a cidade forte e tentou separá-las para si. Continuando aqui a leitura. Durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação a Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Então o rei da Síria havia se levantado, havia crescido, havia se tornado uma potência mundial. Como a gente sempre tem falado, todos esses reis, todas essas pessoas que se engrandeceram, chegaram até a dominar, às vezes, o povo de Deus, era sempre permissão de Deus, por causa da falha do seu povo. Estava escrito lá, nós estamos semana passada, nas bênçãos do Monte Ebal, bênçãos e maldições do Ebal e Gerizim, quando Israel entrou na Terra Prometida, que Deus havia dado a Moisés para que assim fizesse. Quando o povo entrou, foi dito, se vocês servirem ao Senhor, o Senhor vai livrar vocês. Se vocês não servirem ao Senhor, vai acontecer dificuldades, e realmente houve. Então, Deus estava permitindo que aqueles povos viessem, e muitas vezes esses reis se engrandeciam. O rei da Síria, foi dito a Abacuque, o profeta Abacuque, no seu capítulo 1, ele não consegue entender o Senhor, ele fala do pecado de Israel, e o Senhor fala que vai levar a Síria para punir, ele não entende. Depois ele entende e escreve que o justo viverá pela fé. Esse rei resolveu achar que ele podia fazer o que queria. Então ele invadiu Israel, porque Israel estava em pecado de idolatria. Judá não. Judá naquele momento não, estava servindo o Senhor. Então Deus permitiu que ele derrotasse Israel. Havia lá uma guerra também dele contra o Egito, contra as nações. Ele foi tomando ali, ele tomou a Síria, tomou Israel, e agora eu vou tomar Judá. Enviou mensageiros. Esses mensageiros afrontaram Ezequias, mas na verdade, quando Ezequias ora, ele apresenta o Senhor, e a palavra é dita, ele não está ofendendo a mim, ele está ofendendo o Senhor, ele está falando mal do Senhor, ele está zombando do Senhor, e essa era a realidade. O inimigo, mas alguém está me perseguindo aqui porque eu sou cristão. Ele está perseguindo você, sim, mas ele não está perseguindo você por ser você, ele está perseguindo ao Senhor que você serve. Então, o que temos que fazer? Ezequias se fez tudo aquilo que ele precisava fazer, ele cortou lá a questão da água, para que ele chegasse não tivesse muita água, cercava a cidade, e vieram esses homens, e o rei não foi lá para falar com Ezequias, ele mandou mensageiros. Ezequias também não saiu para falar com o mensageiro, mandou mensageiro dele. E aquele povo, aquele Rabizaque, os outros começaram a falar que tal, Ezequias tinha tirado os altos. Ezequias tirou os altos verdadeiramente, mas não eram os altos onde deveria servir o Senhor. Deveria servir o Senhor no templo, e no templo ele estava sendo servido ao Senhor. Também falou muitas coisas que Ezequias estava querendo
defender com o Egito. Ezequias nunca falou em se defender com o Egito. Ezequias estava confiando no Senhor Deus. Então muita palavra foi dita. Aí os mensageiros de Ezequias falaram, fala em aramaico, a gente entende. Não, vou falar em judaico para todo mundo ouvir, para desanimar o povo. E toda essa palavra foi levada de volta ao rei Ezequias. E nós vamos ver o que o rei Ezequias fez nesse segundo ponto. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. 18:37, 19:1. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Está lá em Isaías 37, de 1 a 7. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Esse ponto final aqui é muito importante. Ezequias foi um rei temente a Deus. Ezequias foi um rei que buscou o Senhor. Ezequias foi o que restaurou o culto ao Senhor. Ezequias foi e fez uma grande Páscoa. Ezequias fez com que aquele povo abandonasse várias situações a qual estavam fazendo errado, inclusive com aquele avivamento fez o povo até voltar para Israel destruir imagem de escultura. Não obstante isso, vieram problemas. Porque Jesus disse para os cristãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o Senhor está conosco aqui nesta terra. Então, o crente pode ficar enfermo, o crente pode ficar desempregado, o crente pode ter problema. Não obstante a sua fidelidade. O crente é fiel, e o Senhor vai recompensar, sim. Pode recompensar nessa terra? Pode. Deus pode mandar bênção material, prosperidade, cura divina, operar milagres, mas também a maior e principal bênção que o crente recebe é a salvação. É o nome escrito no livro da vida. E quando o Senhor voltar, Ele nos recompensará. Quando o jovem rico chegou lá e falou para o Senhor sobre querer seguir o Senhor falou de mandamentos, aquela coisa toda, e o jovem não seguiu porque não queria vender as suas propriedades, e o Pedro falou, e nós que deixamos tudo para te seguir, o Senhor falou, ainda nessa terra vocês poderão ter bênçãos materiais, mas muito principalmente lá no céu, é isso que o Senhor preparou para nós. O apóstolo São Paulo disse no final da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e só estou aguardando a coroa da justiça, que está preparada não somente a mim, mas todos a quantos amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o rei Ezequias, ele foi e consultou Isaías. E a palavra de Isaías para ele foi que o Senhor o livraria. Não era o momento do cativeiro. O rei da Síria estava fazendo alguma coisa por si próprio. Inclusive, ele disse para o mensageiro que Deus tinha mandado ele ali. Deus não tinha mandado ele nada. Então, cuidado, meu amado irmão. Para ouvir uma mensagem parecida com a de Deus, ficar temendo, ficar assombrado. Aí durante a pandemia apareceram várias mensagens erradas, profecias que ia acontecer isso na pandemia, que ia acontecer aquilo outro, que a pessoa ia cair no meio da rua, e muita gente ficou temeroso. Não, meu amado irmão, cuidado, confira com a palavra de Deus, conheça a Bíblia Sagrada, para que o inimigo não lhe engane. Dizendo que Deus está mandando falar, que Deus está dizendo, que Deus está falando, na verdade é coisa do homem, do ser humano que está falando, ou até mesmo o diabo por trás dessa coisa para amedrontar os servos de Deus. Mas aqui não termina a questão do rei Ezequias contra a Senaqueribe. Nós vamos continuar no ponto 3, a oração do rei, o livramento do Senhor, porque aconteceram mais coisas. Para intensificar ainda mais sua estratégia de medo, o rei Assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem dizia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías 37, 14 e 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando-se à fonte de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. O que aconteceu exatamente, pastor? Aconteceu o seguinte, primeiro vieram os mensageiros e falaram aquelas coisas todas. Ezequias ouviu, apresentou a Isaías, mandou os mensageiros Isaías mandou dizer, pessoal, fica tranquilo que ele não vai colocar um pé aqui dentro dessa cidade. O Senhor não vai permitir que ele entre dentro dessa cidade, o rei não entrará aqui, fique tranquilo. Mas a situação estava difícil, estava com problemas até de fome ali na cidade, uma série de situações. É aí que eu falo, meu amado irmão, nos momentos difíceis, você olha para a Bíblia te promete as palavras de Deus, de livramento, de vitória, mas aí vem aquela dúvida, o diabo coloca na tua dúvida. O que aconteceu também com aquele mensageiro? O rei, ele precisou sair dali, de onde ele estava, o rei da Síria, e combater com outro rei que estava contra ele. Aí ele mandou um recado para Ezequias, não pensa que teu Deus está livrando, não. Eu estou saindo aqui para combater, mas eu vou voltar e vou tomar.
não confia que esse livramento, isso que Deus está dando na tua vida, é Deus não, isso aí é coincidência, qualquer coisa. Muitas vezes vem isso na nossa mente. O diabo tenta colocar isso na nossa mente, mas na verdade ele continua confiando. E aí ele vai e manda a carta de lá. E carta mais afrontosa ainda, falando que ele ia destruir, que ele ia acabar, que ele ia vencer, que ele ia, enfim, uma série de coisas, como diz aqui, está escrita nessas cartas no livro de Isaías 37, 14 e 20. Vou até ler aqui uns versículos dessa carta dele, para o irmão entender bem a afronta. Talvez não lia todos, por causa aqui do nosso tempo de vídeo, mas aqui, ó, Isaías 37, né? A carta do rei. 37, 14 a 20. Vamos lá, 37, 14 a 20. Vamos ver aqui rapidamente. Recebendo, pois, Ezequias carta da mão do mensageiro, ele anda subiu a casa do Senhor. A carta dizia mais ou menos assim, ó: não engane o teu Deus a quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria, eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, escaparás tu, porventura livrar os dedos da nação, Gozã, Arã, Rezebe. Estão falando sobre essas coisas, dos deuses daquelas nações. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tal. Inclina os ouvidos e ouve, e abre o Senhor os olhos, e olha as palavras que Senaqueribe mandou. Verdade é, Senhor, que o rei da Síria assolou todos os países sua terra. Lançaram fogo seus deuses, que eram obra de mão de homem, madeira, pedra. Agora, pois, é o Senhor nosso Deus, livra das suas mãos, para que todos os reinos tenham conhecimento que só tu és Senhor. Então, Isaías falou assim: não, então, essa carta não está ameaçando a mim, rei Ezequias. Ele está falando de Deus, Deus das nações. Esses deuses realmente foram destruídos, eram feitos pela mão humana. Mas agora o Senhor dá livramento para quê? Para que o nome de Ezequias seja glorificado, exaltado, dizendo que ele é o rei que se livrou de Israel? Não, para que o nome do Senhor seja exaltado. Cada vitória que venha na minha vida, na tua vida, é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E depois que ele vai à presença, a primeira vez ele chama Isaías, a segunda ele leva essas cartas e ele mesmo apresenta ao Senhor e ora ao Senhor, mostrando as cartas ao Senhor e falando com ele. Agora, o ponto 2. Deus conforta o rei. O 3.2. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios, e o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Então aqui aprendemos algumas lições também com o próprio Senaqueribe. Deus pode me usar, quer que eu faça alguma coisa. Eu não posso me exaltar e achar que agora eu vou fazer o que eu quero sem ter a direção de Deus. Senaqueribe fez assim. E aí o que aconteceu? Ele não afrontou a Ezequias, não afrontou a Isaías, não afrontou a Israel. Ele está afrontando Deus vivo. Parece o Golias. Golias parece que estava afrontando a Saul, parece que estava afrontando aquele exército, aqueles homens, e nem mesmo estava afrontando a Davi. Ele estava afrontando ao Deus vivo e verdadeiro. E Davi foi lá. Ele falou: tu vem comigo, a mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque Golias estava afrontando o Senhor dos Exércitos. Ali, Senaqueribe está afrontando Deus do Exército. E se afrontar o Deus do Exército, você vai ter que lidar com Deus dos Exércitos, com o Senhor Todo-Poderoso, com o Criador do céu e da terra. E a Bíblia diz lá no Novo Testamento: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. O que é o que o Senhor fez? Mandou um anjo, apenas um anjo, e destruiu 185.000 pessoas do exército assírio. Ele ficou sem exército, voltou para a sua terra. Chegou lá, entrou na casa do seu Deus, que continuou confiando. Veja que o Deus Todo-Poderoso foi e destruiu 185.000, porque ele tinha afrontado a ele, pessoas do exército dele. Agora ele volta e vai diante do seu Deus. 2 de seus filhos foram, mataram ele e fugiram, e um outro filho dele reinou em seu lugar. Não somente ele perdeu a guerra, mas também ele perdeu a vida, porque afrontou Deus vivo e verdadeiro. E quanto a Isaías? Isaías confiou no Senhor. Ezequias confiou no Senhor. Isaías foi o instrumento que Deus usou para
acalmar e confortar Ezequias. E hoje, pastor, Deus usa de várias maneiras para confortar o teu coração. Podemos ainda hoje ter o temor, como diz aqui do Ezequias, as situações vêm sobre nós. Os problemas vêm sobre a nossa vida. São problemas financeiros, problemas de doença, esse medo aí com a Covid-19, variante tal, variante Y. Mas você vai diante do Senhor, você vai a Ele, fala em oração, Ele ouve a tua oração, Ele fala ao teu coração, seja através do louvor, da pregação. Quando você lê a palavra, fala diretamente ao teu coração e pode acalmar e pode te dar vitória. Porque a vitória está na mão do Senhor. A resposta certa vem dos seus lábios. Nós temos que acreditar nele. Então vamos para a conclusão. A lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Deus poderoso e ficar impune. O que aconteceu com Senaqueribe. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele no momento mais difícil de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Ezequias foi um homem sincero. Ele buscou o Senhor desde o momento com sinceridade. Aí eu volto para você lá, para aquilo que foi repetido na verdade prática. Eu até disse, li 2 vezes, porque ele quis enfatizar isso. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-los. Não vão ter problema, não. O Senhor vai me abençoar. A bênção do Senhor deve ser assim. Eu sou sincero, eu busco a Deus, eu vou na igreja, eu dizimo, eu oro, eu faço o bem. Então, eu não posso ficar desempregado, não posso ter doença, não posso passar problema, eu não aceito nada disso. Eu tenho que viver minha vida maravilhosa, eu tenho que ter prosperidade material, ficar rico. Não, meu amado irmão. Ezequias era fiel ao Senhor. No entanto, Senaqueribe sitiou Jerusalém, deixou Jerusalém numa situação precária, difícil, complicada. É porque na hora difícil da nossa vida que a gente tem que confiar no Senhor. É na hora difícil que você tem que colocar sua fé no Senhor e acreditar nele, confiar nele. No momento da perseguição, da luta, da dificuldade, é que você tem que verdadeiramente perseverar em servir a esse Deus vivo e verdadeiro e confiar nele. É esta a lição principal que tiramos para esta lição da Escola Bíblica Dominical. Como sempre dizemos aos irmãos, nesse trimestre, toda lição praticamente a gente diz. Nós estamos aqui a estudar história. Houve um rei chamado Ezequias, que era filho de Acais, que foi o pai do Manassés, que reinou 25 anos, que depois teve uma doença, que não deu tempo aqui para estudar, e Deus curou ele milagrosamente. Não. Isso é tudo uma história. Vamos aprender, vamos. Mas eu tenho que tirar o que foi de bom na vida de Ezequias, o que ele fez de melhor, para tentar tirar a lição para que eu faça também. E o que ele errou, não repetir aquilo que ele errou. O que Senaqueribe fez antes, Deus conduziu a Síria para punir Israel. Amém. Ele estava sendo usado por Deus, embora eu não entendesse. Quando quis se exaltar, achar que era melhor que todo mundo, que ele mandava, Deus não mandava em nada, caiu do cavalo, vamos dizer assim, né, como a gente diz antigamente. Errou aqui, o que diz o final da lição aqui, sobre essa questão. Ele se orgulhou, se exaltou, né? A lição aprendeu que nessa história ninguém pode afrontar e zombar do Deus poderoso e ficar impune. Mas o Senaqueribe não zombou de Ezequias, de Israel? Não. De Judá? Dos mensageiros? Não. Zombou do Deus vivo e verdadeiro. E aí ele passou pela dificuldade que passou. Deus possa nos abençoar. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 12, sobre o reinado do rei Josias. Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus.